Palavra de vida eterna, do Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje nós celebramos a festa da transfiguração do Senhor. O mistério da transfiguração. Jesus passou aqueles cerca de 3 anos formando os seus discípulos. Eles eram homens limitados, que tinham, por tradição, também toda uma expectativa de um Messias glorioso, e é claro que as várias vezes, foram pelo menos 3 vezes em que ele anunciou claramente a sua morte e depois a sua ressurreição, mas nos limites que estavam na história e na cabeça de cada um deles, talvez se preocupassem muito com a morte e a cruz e nem entendessem bem, como o Evangelho nos diz agora, o que significava ressuscitar dos mortos. Porque era uma novidade tão expressiva, tão significativa, uma coisa tão absoluta, que não dava para colocar na cabeça daqueles homens tão simples. E Jesus faz esse gesto simpaticíssimo. Leva-os, São Lucas diz que subiram para o monte, e a tradição localizou isso no Monte Tabor, subiram para o monte para rezar. E ali Jesus se transfigurou, mostrou a sua figura como seria depois da ressurreição. Para que acreditassem, fez com que eles tivessem uma visão de Moisés e Elias. Além disso, veio a voz do Pai dizendo: Este é meu filho amado, escutai-o, e a nuvem que é o envolvimento do Espírito Santo. Que atenção Deus dá à humanidade, que valor, como se os homens fossem os juízes, e Deus manifesta com testemunho de 2 homens, 2 figuras da história sagrada, e a própria Trindade que se manifesta, porque Jesus é Deus, para que eles acreditem. Deus nos leva a sério, Deus dá importância a todos nós. Demos a nossa resposta, deixando-nos também transfigurar pela graça de Deus, já que a semente da transfiguração foi em nós plantada no dia em que fomos batizados. É palavra de vida eterna.